vai ali pertinho, tá tranquilo. Se for na outra cidade, tá tranquilo. E se Deus levar para outro país, aí como é que fica o coração? Prepara, tranquilo e abraça no nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, igreja, nessa noite. Glória a Deus. É como eu disse, irmão, vocês vão ver. É Jesus que vai ser o patrão dele. Glória a Deus. Jesus que vai ser o patrão dele. Vai se cumprir, você vai ver. Amado Deus e eterno Pai, Senhor de poder e glória, Deus de autoridade e graça, ó Pai, eu te peço nesta noite, ó Pai, que o teu Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade, ó Pai, para trabalhar nas nossas vidas, ó Pai, para usar os teus filhos, meu Pai, aqui nesta noite. Usa, meu Pai, o Paulo, enche ele de renovo da tua graça, ó Pai, fala na boca dele, Senhor, ó Pai, que o teu Espírito calabasto que me dê como Espírito Santo de Deus, faz, meu Pai, o que lhe apraz, é o teu vaso, Senhor, tudo que ele estudou, meditou, faz ele lembrar da revelação da tua palavra, do entendimento da tua igreja, em nome de Jesus nós dizemos Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Confesso para os irmãos que eu estou muito feliz de estar aqui nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Quero agradecer primeiramente a Deus por me conceder essa oportunidade de estar pregando essa palavra aqui nessa noite. Eu quero agradecer segundamente ao pastor por confiar em trazer a palavra de Deus e pelo convite do diácono Pedro e da diaconisa, e que Deus abençoe em nome de Jesus, e que Deus abençoe todos os obreiros da casa, todos os membros em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu pedi a Deus a palavra e foi essa palavra que o Senhor trouxe para mim nessa noite. Glória a Deus, aleluia. É Gênesis capítulo 1, versículo 1. O tema é o poder da obediência e o poder da desobediência. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus, louvado seja Deus. Glórias a Deus, aleluia. Amém, meus irmãos? Vai dizer assim: a criação do céu e a da terra e de tudo que nele se contém. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e amanhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja uma separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez a separação entre as águas e águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam debaixo sobre a expansão. E assim foi. Amém, meus irmãos? Pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Queridos irmãos, a Bíblia, ela vai dizer em Gênesis capítulo 1, versículo 1, conforme a gente lemos, damos para ver que, como a gente leu, no princípio, no começo, só havia uma coisa, só havia um ser, só havia uma luz,
só havia um Deus, e era Jesus, era Deus. Só Ele existia no princípio, e Ele é o princípio e o fim. E a Bíblia vai dizer que no princípio o Senhor Jesus, Deus, Ele criou primeiro os céus, depois Ele criou a terra. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que o Senhor Jesus vai dizer que a Bíblia vai dizer que a terra era sem forma e vazia, e havia as trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo de Deus se movia sobre as águas. Aí damos para ver as criações dentro da terra. O Senhor lhe fala: haja luz, e a Bíblia vai dizer que houve luz. A primeira ordem do Senhor Deus: haja luz, e houve luz. E o Senhor era a própria luz. E a Bíblia vai dizer que Ele viu que a luz era boa. E a Bíblia vai dizer que Ele fez uma separação entre a luz e as trevas. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia vai dizer que Ele cria, meus irmãos, glória a Deus, os animais. Ele cria um luminar maior. Ele separa as trevas da luz. Porque se Jesus deixasse as trevas junto com a luz, não ia dar certo. Aí Jesus, Ele fez uma separação da luz e das trevas. Ele deixou um luminar maior para a manhã e um luminar menor para a noite, que é o dia e a noite. E a Bíblia vai dizer que o Senhor ali, ele criando ali a luz, Ele fazendo a luz ali, fazendo os animais, fazendo as criações da terra. A Bíblia vai dizer que o Senhor vai dizer em Gênesis capítulo 1, versículo 27, que o Senhor Ele fala: façamos um homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E Ele vai dizer que criou Deus um homem do pó da terra. Ele criou macho e fêmea. Ele criou a sua imagem. Queridos irmãos, nós somos a imagem de Deus. Nós somos a semelhança de Deus. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, que depois que Ele cria um homem, glória a Deus, aleluia, o Senhor Jesus, Ele abençoa. Ele fala: frutificai, multiplicai e encher a terra, dominar entre os peixes do mar e entre os animais. E a Bíblia vai dizer que Ele abençoa tudo. E quando Ele acaba todo o seu exército, a Bíblia vai dizer que no sábado, no sexto dia, Ele descansa de todo o seu trabalho, de toda a sua criação. O Senhor, Ele descansa. E no sétimo dia, Ele descansou. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, que o Senhor, Ele planta, meus irmãos, um jardim chamado Jardim do Éden. E a Bíblia vai dizer que antes de Deus Ele colocar Adão, Ele colocou no Oriente, glória a Deus, aleluia, no Oriente de Pison, de Gion. O Senhor colocou no Oriente. Aí ali o Senhor Ele plantou ali os frutos, o Senhor plantou ali as aves, tudo que era de bom para o homem. Aí o Senhor Ele pegou o homem e colocou no jardim. E ali tinha tudo de bom, tinha os frutos, não tinha nenhum mal. O homem foi feito do pó da terra. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que o Senhor chama o homem de Adão, meus irmãos. A Bíblia vai dizer que o Senhor Ele chama Adão para dar um nome para os animais. Imagina aí Adão e Lino dando nome girafa, dando nome elefante, dando nome os animais. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, que o Senhor Jesus, Ele fala que não é bom que o homem vive bom. Adão ali, sozinho ali, dando ali os nomes aos animais, ele não achou ali uma disjuntora para que esteja diante dele. E o Senhor, Ele disse: não é bom que o homem vive bom, far-lhe-ei uma disjuntora para que esteja adiante dele. E a Bíblia vai dizer que o Senhor cai um grande sono em Adão, e o Senhor Ele toma uma das costelas de Adão e faz a mulher. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor Jesus, a Bíblia vai dizer, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, no capítulo 3, a Bíblia vai dizer que a serpente, ela era mais astuta que todas as luminárias que o Senhor tinha criado no campo. Ela era mais astuta, a mais esperta. E a Bíblia vai dizer que essa serpente, ela chega a Eva e disse, glória a Deus, aleluia, o Senhor Ele tinha dito para Adão, meus irmãos, quando Ele criou: Adão, de todas as árvores do jardim comereis, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, tu morrerás. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, quando Eva é criada, a serpente, ela chega a Eva e disse: é assim
que o Senhor disse, não comereis de toda a árvore do jardim. O diabo aqui, meus irmãos, ele já está tentando entrar na mente de Eva. Ele disse, assim que o Senhor disse, não comereis da árvore do jardim, de toda a árvore do jardim. E disse a mulher, do fruto das árvores comeremos, mas da árvore, do fruto do conhecimento do bem e do mal que está no meio dela não comerás. Mas a serpente, ela disse, não, glória a Deus, aleluia, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes se abrirão vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Eva, ela olha ali para o fruto, ela vê que era um fruto bom para dar entendimento. Ela viu ali, ela quis comer, ela viu que era bom para dar entendimento para ela. Ela achou que ela ia ser como Deus, ia ter a mente de Deus. O diabo, ele entrou na mente de Eva. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, que Eva, ela toma do fruto e come. Ela também dá a Adão e ele come também. E já vem a condenação, o pecado, meus irmãos. E, meus irmãos, eu quero falar para você aqui nessa noite. A primeira arma do diabo que ele usa, a primeira coisa que ele usa para tentar a gente é na mente. E a última arma do diabo contra a gente, que ele tenta fazer, é a mente. Verdade. Porque, meus irmãos, quando o diabo, ele entra numa mente da pessoa, ele consegue dominar. Ele consegue induzir a pessoa. Ele começa a levar as pessoas ali por determinados caminhos. E no final desses caminhos é a morte, é o inferno. Mas na vida do crente, mas na vida daquele que persevera em Cristo Jesus, a última arma do diabo é a mente. Porque o crente verdadeiro, o diabo, ele tenta enviar seta, ele tenta enviar dificuldade, mas ele não consegue derrubar. O diabo, ele tenta colocar provisões na vida do homem, do crente de verdade que persevera. Ele não cai. Ele tenta enviar seta, ele tenta enviar demônios para ele, mas ele não cai. E sabe qual é a última arma que ele usa contra ele? Que ele não consegue, é a mente. Ele tenta entrar na nossa mente, só que ele não vai conseguir, meus irmãos, quando é o crente que persevera em Cristo Jesus. Quando é o crente que continua em oração em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome de Jesus. Porque, meus irmãos, a maioria das vezes a maior batalha, meus irmãos, é na nossa mente, meus irmãos. A maioria das vezes a seta, ela vem na mente para nos derrubar, para derrubar a gente, para deixar nós caídos no chão, para nos humilhar, meus irmãos. Mas, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, meus irmãos. Ele não vai, meus irmãos, derrubar, meus irmãos. Quem está perseverando em Cristo Jesus, quem está em oração, quem está vigiando em Cristo Jesus, meus irmãos. Até Jesus, meus irmãos, o diabo ali, Jesus não teve pecado. O diabo, ele não conseguiu derrubar Jesus. Lembra Jesus no deserto? Jesus ali jejuando 40 dias e 40 noites. O diabo, ele tentou uma arma ali entrar na mente de Jesus. Ele disse, prostra a mim, transforma essa pedra em pão. Mas ele não conseguiu entrar na mente de Jesus. Assim é nas nossas vidas, meus irmãos. A maioria das armas é na nossa mente. E a última arma do crente é na nossa mente, meus irmãos. O diabo, ele tenta na mente. O diabo, ele invita seta, meus irmãos, maligna, raízes, meus irmãos, é contra a nossa mente, meus irmãos. E ele entrou na mente de Eva e ela comeu do fruto. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que o Senhor Jesus, ele chega soa no jardim. A voz do Senhor soa no jardim de manhã. A Bíblia vai dizer, Adão, Adão. E Adão e Eva, ele se esconde. Ele ficou envergonhado porque o pecado entrou. As trevas entrou, meus irmãos. Lembra quando Jesus, ele separou as trevas da luz, meus irmãos? E quando Eva, ela deu lugar ao diabo, deu ouvido ao diabo, o diabo, ele entrou na mente. As trevas entrou em Eva. E entrar em Eva, ela conduziu, compartilhou para o seu marido, para o seu homem. E assim é na nossa vida, meus irmãos. Quando a gente fazemos o mal, as trevas entre nós, e não tem como viver dentro da gente
as trevas e a luz, não tem como. Tem que viver só uma coisa, ou é a treva ou a luz, ou é Deus ou é o diabo, ou é o mal ou é o bem. E a Bíblia vai dizer que as trevas não está na Bíblia, mas entrou. A treva entrou em Eva, o diabo entrou na mente de Eva e foi para Adão, meus irmãos, e Adão caiu. E assim é na nossa vida. Quando a gente faz o mal, o diabo entra. Quando nós faz o mal, quando a gente peca, o diabo ele entra na nossa mente. E sabe quando a gente percebe? É quando a gente faz o pecado, é quando nós faz o mal. O diabo já tinha feito, meus irmãos. Assim é na nossa vida, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que o Senhor ali chamando Adão, Adão esconde. E a Bíblia vai dizer: Senhor, eu ouvi a tua voz soar no jardim e eu me escondi, e porque estava nu. E o Senhor lhe disse: quem te contou que tu estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei, não comereis. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que o Senhor lhe disse: glória a Deus, aleluia, santo é o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. A mulher que me deixa de companheira, e ela me deu a árvore e comi. Aleluia. Glória a Deus. Ela me deu a árvore e comi. E a mulher, a mulher disse: a serpente que me enganou, meus irmãos. Muitas das vezes é assim, meus irmãos. Nós queremos culpar um ao outro, meus irmãos. Nós queremos culpar o nosso companheiro, meus irmãos. Mas não, foi a gente que deixou o pecado entrar. Foi a gente que deixou o diabo entrar na nossa mente. Foi a gente que deixou as trevas entrar em nós, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor lhe disse: a serpente, por que fizeste isso? Maldita será mais que todas as bestas, mais que todas as limiares do campo sobre o teu ventre. E andarás e pó comerás, e porém inimizade entre ti e a mulher. E a Bíblia vai dizer que ele falou para a mulher: multiplicarei, glória a Deus, aleluia, grandemente a tua dor na tua concepção. Tu terás filho com dor. E ele falou para Adão: maldita é a terra por causa de ti, Adão. Pó, espinhas, cardos te produzirá, e com o suor do teu rosto tu comerás no pó do teu trabalho. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que o Senhor lhe lança, ele tira Adão e Eva ali do Éden, porque o Senhor lhe disse: para que não comeis da árvore da vida, o fruto da vida, e vive eternamente. E o Senhor lhe botou para fora, meus irmãos. Assim é na nossa vida. Quando o Senhor ele quer nos escolher, quando a gente faz o mal, quando a gente desobedece o Senhor, o mal ele entra, as trevas entram, o diabo ele entra na nossa mente, ele nos induz, ele nos domina, meus irmãos. E no final nós pedimos a bênção, nós pedimos a provisão de Deus, nós pedimos muitas das vezes a chamada do Senhor na nossa vida, a unção do Espírito Santo na nossa vida. Mas ainda, meus irmãos, a esperança, mas ainda é arrependimento. Meus irmãos, o Senhor Jesus, Adão e Eva, ele perdeu a vida eterna, mas ainda tinha esperança deles e ter vida eterna com o Senhor Jesus. Ainda, meus irmãos, há esperança para nós. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, que Adão e Eva concede um filho e ela chama de Caim. Depois concede outro filho e chama de Abel. A glória a Deus, aleluia. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, que Caim ele foi lavrador e Abel foi pastor de ovelha. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que eles foram dar uma oferta ao Senhor, para ver se o Senhor ele ouvia eles, se eles respondiam. E eles foram dar uma oferta. Só que o Senhor ele atenta, ele responde a oferta de Abel, mas ele não responde a oferta de Caim. Se nós formos estudar, meus irmãos, foi porque a Caim ele não deu o de melhor para Deus. Abel está na briga, ele deu da sua primogenitura das ovelhas, meus irmãos. E o Senhor ele atentou para a oferta de Abel, meus irmãos. E Caim ele irou, meus irmãos. O pecado entrou, a treva entrou, o diabo entrou na mente. O diabo, ele dominou ali Caim, meus irmãos. Ele tomou a treva e entrou em Caim. E a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus, ele fala: por que iraste, Caim? Por que descaiu o teu semblante? E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Caim, ele sai, meus irmãos, irado, com as trevas, cheio de mágoa, meus irmãos, de ira, meus irmãos. E a Bíblia vai dizer que ele chega no campo.
e fala para o seu irmão, e levanta contra o seu irmão e mata. A primeiro homicídio na Bíblia é de Caim, meus irmãos. Caim vai e mata Abel, meus irmãos. E assim na nossa vida, o diabo ele tomou a mente de Abel, a treva entrou em Abel, o diabo dominou Abel. Caim, glória a Deus, aleluia. E Caim acabou matando Abel, glória a Deus, aleluia. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, mais à frente, glória a Deus, aleluia, que o Senhor lhe disse: Caim, até teu filho. E ele disse, teu irmão, glória a Deus, aleluia. Ele disse: não sou eu o guardador do meu irmão. Ele já mentiu, meus irmãos, glória a Deus, aleluia. O Senhor diz: por que fizeste isso? E o Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia, vai dizer, meus irmãos, que mais à frente que Caim ficou como errante, ficou como fugitivo na terra. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, glória a Deus, que o Senhor castiga ali Caim, mas mesmo assim o Senhor ele coloca um sinal nele de proteção, para que ninguém mate ele, para que nem ele não mate ele, meus irmãos, mate alguém. Deus, para ver que mesmo a gente caindo, mesmo a gente errando, o Senhor lhe dá esperança na gente. O Senhor tem compaixão da gente. O Senhor lhe tem misericórdia da gente. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, que Eva, ela concede a Sete, e ela disse que recebeu no lugar de Abel. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, que a genealogia de Sete, meus irmãos, são servidas por Deus. A genealogia de Sete são povos, meus irmãos, homens e mulheres que serviram ao Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que essa genealogia existia um homem chamado, glória a Deus, Enoque. A Bíblia vai dizer que este homem, ele andava com Deus, meus irmãos. Ele andava na presença do Senhor Jesus. Ele andava de lado em lado com o Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, que ele morre, meus irmãos. Ele não morre. O Senhor, ele toma a sua vida, meus irmãos, porque ele andou com Deus. O Senhor toma ele para si. Mas tem que ser assim na nossa vida. Nós temos que andar sempre com Jesus. Nós temos que andar com Jesus na dificuldade. Nós temos que andar com Jesus na alegria e na dor, meus irmãos, porque nós vamos vencer em Cristo Jesus. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que essa genealogia de Sete, ela vai até Noé. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que no versículo, glória a Deus, aleluia, 6, a Bíblia vai dizer que aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, o mal, meus irmãos, também multiplicou. O pecado, a violência também se multiplicou sobre a face da terra. E a Bíblia vai dizer que os filhos de Deus, anjo, eles viram ali as mulheres formosas, e eles pegaram as mulheres formosas e tomaram para si, meus irmãos. E aquele povo era pecaminoso, era violento, a violência multiplicava, o pecado multiplicava cada vez mais sobre a terra, e a terra estava corrompida, meus irmãos, pelo pecado, meus irmãos. E não é assim hoje em dia, meus irmãos. Olha como é que está hoje em dia, meus irmãos. Quantos escândalos, quantas pessoas zombam do Senhor Jesus, zombam da palavra do Senhor Jesus, continua na prática do pecado, meus irmãos. E a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele anuncia a destruição, meus irmãos. O Senhor, ele se arrepende de haver feito um homem. E a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus, ele fala: destruirei sobre a face da terra o homem que criei, porque eu arrependo de ter feito. E a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus, ele olha para a terra e vê um homem chamado Noé. E a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele achou graça a Noé. Noé achou graças ao Senhor Jesus. E hoje em dia, meus irmãos, nessas pessoas, meus irmãos, que zombam do Senhor, nesse meio dessas pessoas, nós temos que achar graças ao Senhor Jesus. Deus tem que achar graça nas nossas vidas. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Noé, ele era um varão justo, ele andava com o Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer que a geração de Noé era uma varão justa, era uma geração que andava com o Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que o Senhor Jesus, ele dá um livramento ali, dá uma chance ali, meus irmãos, para Noé e sua família se livrar. Ele fala: Noé, construa para tu, Noé, uma arca de golfe. Faça, Noé, 300 côvados, 500 côvados, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. 500 côvados, Noé.
na largura, faça a janela, faça o primeiro andar, o segundo andar e o último andar, faça uma janela. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que o Senhor, Ele ali anuncia a destruição, meus irmãos, sobre a terra, meus irmãos. O Senhor anunciou o dilúvio sobre a terra. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que o Senhor Jesus, Ele fala, leva para ti, Noé, dois de cada espécie. Leva para ti 2 animais de cada espécie e leva para ti. E a Bíblia vai dizer mais à frente que Noé, ele fez tudo o que o Senhor ordenou, tudo que o Senhor mandou Noé fazer. O Noé foi e fez tudo o que o Senhor mandou. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Noé, meus irmãos, ele entra na arca quando o Senhor manda. E a Bíblia vai dizer que veio o dilúvio. A Bíblia vai dizer que nas profundezas, meus irmãos, da terra veio as águas, subiu chuva de cima para baixo, meus irmãos. E todas aquelas pessoas, elas morreram. Ela foi levada pelo dilúvio. E só quem foi salvo foi Noé e sua família, meus irmãos, por causa da obediência. Ele obedeceu o Senhor Jesus. Ele resolveu fazer tudo que o Senhor ordenou fazer Noé. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que mais à frente, que Noé ali, ele solta o corvo, meus irmãos, para ver se as águas tinham abaixado, meus irmãos, porque tinha passado ali 150 dias. E a Bíblia vai dizer que ele solta o corvo, depois ele solta uma pomba, porque o corvo ali, ele não achou lugar para repousar, porque a terra não estava seca, não tinha minguado. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que depois ele solta uma pomba, meus irmãos, e ela vem com uma oliveira nas suas pernas, que é um sinal que a terra tinha mais secado. Mas ele esperou mais 7 dias. E a Bíblia vai dizer que depois de esperar 7 dias, Noé e sua família, ela sai da arca, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. E damos para ver, meus irmãos, que a arca, meus irmãos, ela não tinha volante, meus irmãos. A arca ali, ela não tinha controle. Ela podia bater nos montes e podia quebrar e Noé e sua família morrer. Mas quem estava no controle, meus irmãos, quem estava no volante, meus irmãos, era Jesus de Nazaré. Quem está no controle da sua vida é Jesus de Nazaré. Quem está no controle, quem está no volante do barco, da arca da sua vida, é Jesus de Nazaré. E Noé foi salvo ali. Ele chegou em paz e segurança. E assim é na nossa vida. Quando o Senhor Jesus está no controle, dá tudo certo. Nós vencemos as batalhas, o diabo perde, nós vencemos, meus irmãos. E a Bíblia vai dizer que a arca ali, ela posa ali no Monte Ararat. E Noé ali sai com os animais, Noé ali sua família. E a Bíblia vai dizer que o Senhor ele faz uma aliança com Abraão. A Bíblia vai dizer que o Senhor ele faz um arco-íris, meus irmãos. Ele fala, nunca mais destruirei a terra. Glória a Deus, aleluia, por causa de ti. E a Bíblia vai dizer que Noé, ele edifica um altar ao Senhor. Damos para ver o coração de Noé. Noé, ele queria adorar o Senhor. Noé, ele tinha um coração purificado na presença do Senhor. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, que o Senhor dá um arco-íris ali e fala, nunca mais destruirei sobre a face da terra. Só que, meus irmãos, tudo se fez novo ali. O Senhor lhe destruiu. Começaram a multiplicar de novo a terra. Só que os homens começaram a pecar de novo. Começaram a ter violência de novo. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Santo é o nome do Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer que Noé ele planta uma via, meus irmãos. E ele se embriaga. Antigamente, meus irmãos, o vinho não era pecado, meus irmãos. Não era pecado, hoje em dia é, meus irmãos. Ele se embriagou na sua tenda, meus irmãos. E a Bíblia vai dizer que seu filho, Cã, seus filhos Cã e Jafé, a Bíblia vai dizer, se eu não me engano, é Cã. Ele chega ali na sua tenda e vê seu pai ali se descobrindo. Ele vê ali a nudez do seu pai. Em vez dele descobrir a nudez do seu pai, ele vai contar, ele vai mostrar para os seus 2 irmãos. E a Bíblia vai dizer que os seus 2 irmãos vê e cobre o seu pai, cobre Noé. E a Bíblia vai dizer que o seu rosto era virado de forma que ele não via os filhos, a nudez do seu pai. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Noé, ele amaldiçoa os Cã, meus irmãos, Canaã, pai de Canaã,
amaldiçoa Cã e abençoa Jafé. Glória a Deus, aleluia. Cã, glória a Deus, aleluia. Pode me ajudar? Cã abençoa Sem e Jafé. Glória a Deus, aleluia. É assim, meus irmãos, nós temos que ajudar um ao outro. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Glória. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, que esse povo que começaram a multiplicar sobre a face da terra, começou também o pecado, meus irmãos. Eles teve os desejos de construir uma torre que toque até o céu, meus irmãos. E nós fomos olhar o coração deles, eles queriam ser exaltados, eles queriam ser unidos ali com o povo, ele queria ser famoso ali na terra. E a Bíblia vai dizer, glória a Deus, aleluia, que o Senhor Jesus, ele não permite, meus irmãos, que eles constroem ali a torre ali que toca até o céu, meus irmãos. A Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus, ele desce, meus irmãos, e acaba ali, meus irmãos. Ele confunde a língua. Aquele povo, meus irmãos, ele falava uma língua só. E a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele confunde a língua. Eles começam a falar língua diferente, meus irmãos. E ele se espalha na terra, meus irmãos. Porque o Senhor, ele não permitiu, meus irmãos. Assim é na nossa vida. Tem muitas coisas, meus irmãos, que a gente deseja fazer, que a gente deseja ter, que não é da permissão de Deus, que não é da vontade de Deus. O Senhor, ele não permitiu ali que aquele povo ali fazisse a dor que corre até o céu. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que ali, glória a Deus, aleluia, santo é o nome de Jesus, que nos descendentes de Noé, a Bíblia vai dizer que foi até Abraão, meus irmãos. E a Bíblia vai dizer, glória a Deus, aleluia, no versículo 12, o Senhor, ele chama Abraão. Ele chega em Abraão e disse: Abraão, sai-te da tua terra, sai-te da tua parentela, sai-te da casa de teu pai, e vai até a terra que eu te mostrarei. Far-me-ei uma grande nação por causa de ti. Te abençoarei, Abraão. Te tornarei uma bênção, Abraão. E abençoarei os que te abençoares. E amaldiçoarei os que te amaldiçoares. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Abraão, ele sai da sua casa. Só que Abraão, ele não sai vazio, ele não sai triste. Abraão, ele sai debaixo de uma promessa. Abraão, ele sai debaixo de uma chamada. E se o Senhor Jesus, ele chamou Abraão, é porque Deus tinha uma grande obra para fazer na vida de Abraão. Se Deus, ele fez uma promessa na vida de Abraão, é porque Deus ia cumprir a promessa de Abraão. E se Deus, meu irmão, te chamou, se Deus, ele chamou sua vida, se Deus chamou a tua casa, a tua família, é porque Deus tem uma grande obra para fazer na sua vida. Se Deus, ele fez uma chamada, uma promessa na sua vida, Deus, ele vai cumprir essa promessa na sua vida. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Abraão, ele parte, meus irmãos, ele parte ali com Ló e Sarai. Sarai era a mulher de Abraão, ela era estéril, não dava filhos, e naquela época era uma vergonha, meus irmãos, um casal não ter filho. E a Bíblia vai dizer que ele levou consigo Ló. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, santo é o nome de Jesus, que Abraão, ele foi até Canaã. E ele chegando ali até o lugar de Siquém, ao carvalho de Moré, a Bíblia vai dizer que ele vê ali os cananeus. E a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele aparece a ele e disse: esta terra te darei. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia vai dizer que ele disse, glória a Deus, aleluia, que ele edificou um altar ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que ele chegando ao ocidente, ao oriente de Betel, a Bíblia vai dizer que ele edifica outro altar ao Senhor. Então nós sabemos o coração de Abraão, que ele tinha um desejo de adorar ao Senhor Jesus. Ele tinha um desejo de buscar a presença do Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Abraão, ele vai, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, desce para o Egito, meus irmãos. Porque naquela terra, meus irmãos, que Abraão estava, tinha muita grande fome, meus irmãos. E ele desce ali do Egito. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, que ele chega primeiro a Sarai e disse: Sarai, eu sei, Sarai, que tu é uma mulher bonita, és uma mulher formosa, bem aos meus olhos, aos olhos das pessoas. Mas o que dirá os egípcios quando te vires
eles vão me matar, Sarai, e eles vão te guardar em vida, Sarai. Dizem, Sarai, que eu sou teu irmão, Sarai, para que eu viva por amor de ti. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que ela chegando ali, ele vendo ali os egípcios, uma mulher formosa, os príncipes, ele foi, tomou e levou até a casa de Faraó. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que o Senhor Jesus, ele via praga, meus irmãos, na casa de Faraó, meus irmãos, por causa de Sarai. O Senhor, ele está protegendo Sarai. Sarai, ele foi para aquele local, meus irmãos, mas não era aquele local que o Senhor queria que Sarai, ele queria que o Senhor estava, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele via praga, meus irmãos, na casa de Faraó. E Faraó, ele chega até Abrão e disse: Abrão, por que tu não me disseste, Abrão, que ela é tua mulher? Por que me disseste, Abrão, que ela é tua irmã? E a Bíblia vai dizer que ele dá ordem aos varões, aos príncipes, que acompanhem Abrão e Sarai para fora, e toda a sua fazenda. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, e assim na nossa vida, meus irmãos, tem certo local, meus irmãos, certos lugares, meus irmãos, que nós queremos ir para esse local que nós estamos, que não é o local que Deus quer que nós estejamos, meus irmãos. Abraão e Sarai, ele quis descer para Egito, meus irmãos, mas o Senhor não queria que Abraão e Sarai descessem para o Egito, e por causa disso, o Senhor Jesus, ele enviou praga para a casa de Faraó. E a Bíblia vai dizer mais à frente, meus irmãos, que Abraão, ele volta para o Egito, e a Bíblia vai dizer que ele subiu para o Egito, para a banda do sul. E a Bíblia vai dizer que Abraão, meus irmãos, Abraão, ele era muito rico, ele tinha ali ouro, Abraão, ele tinha ali prata, meus irmãos, ele tinha ali seu gado era muito grande. A Bíblia vai dizer que Abraão, ele era muito rico, e a glória a Deus, aleluia, e Ló, meus irmãos, a filha de seu irmão, era muito rico, e aonde ele estava indo, não tinha como eles habitar junto, porque os seus rebanhos, a sua vaca, não tinha como ali, estar junto ali, eles tinham que separar. E a Bíblia vai dizer que houve contenda entre os pastores acerca do gado, glória a Deus, aleluia, de Abraão e Ló. E a Bíblia vai dizer que ele separa de Ló. Ele fala: Ló, se tu ires para a esquerda, Ló, eu irei para a direita. Se tu, Ló, ir para a direita, eu irei para a esquerda. E a Bíblia vai dizer que Ló, ela ergue os seus olhos, ela vê ali Sodoma, ela vê ali o Jordão, toda a campina do Jordão, toda regada, meus irmãos. E a Bíblia vai dizer que ela vai até Sodoma. Só que tem um problema. Deus estava querendo destruir aquela cidade por causa do pecado, por causa da violência, por causa do clamor daquela cidade, meus irmãos. E a Bíblia vai dizer que, glória a Deus, aleluia, que glória a Deus, santo é o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que Abraão, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, que Abraão, ele foi descer, meus irmãos. Santo é o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. O Senhor lhe disse, quando ele se separou: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque esta toda terra que vês te hei de dar a tua semente para sempre, e farei a tua semente como o pó da terra, e tu serás abençoado. E a Bíblia vai dizer mais à frente, meus irmãos, que houve guerra de 4 reis contra 5 reis, do sul, se não me engano, e do norte. E a Bíblia vai dizer que eles foram até ali em Sodoma, eles fez a guerra ali, a guerra, meus irmãos, de 4 reis contra 5. E a Bíblia vai dizer que ele vai até Sodoma, meus irmãos, aonde Ló estava, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia, glória. Santo é o nome de Jesus. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, glória a Deus, aleluia. Santo é o nome de Jesus. Que eles tomam ali Ló, ele aprisiona Ló. Ló é levado a cativo. Eles pegam ali Ló, pegam todo o seu rebanho, toma ali Sodoma. Os reis ali vence o rei de Sodoma, vence o rei de Gomorra. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, glória a Deus, aleluia. Santo é o nome de Jesus. Que Abraão, ele reúne
os seus homens, nascidos da sua casa, 180 homens para a guerra. E a Bíblia vai dizer que ele faz uma estratégia não de atacar de dia, mas de atacar de noite, guerrear de noite. Porque, meu irmão, ali eles estavam dormindo, e a Bíblia vai dizer que eles foram atacar de noite, meu irmão. E a Bíblia vai dizer que eles vencem, meus irmãos, os reis ali. Ele vence ali a guerra, meus irmãos. Mas ali, meus irmãos, não era ali os homens de Abraão, não era o centro, eram os anjos que estavam guerreando, meus irmãos. Glória a Deus, Porque, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, aqueles reis, meus irmãos, aquela guerra, eram 1000 homens, eram muitos homens. E Abraão, ele levou só 180 do seu homem para a guerra. Ele ataca de noite, mas mesmo assim ele vence, meus irmãos. Mas com a ajuda de Deus, meus irmãos. Nós vemos as lutas é por causa de Deus, meus irmãos. É porque a mão do Senhor Jesus está sobre nós, meus irmãos. O Senhor está nos cuidando. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Melquisedeque, ele vem com pão, vem com vinho a Abraão. Depois de Abraão, ele conseguir pegar Ló, pegar os bens, pegar o seu irmão. A Bíblia vai dizer que Melquisedeque, ele abençoa Abraão. Ele fala: bendito seja, glória a Deus, aleluia, o Deus de Abraão, Deus Altíssimo, possuidor dos céus e a terra. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos nas tuas mãos. E a Bíblia vai dizer que Abraão, ele dá dízimo ali, todo o seu dízimo ali a Melquisedeque. E o Senhor ali abençoa Melquisedeque a 10ª parte, porque o Senhor disse: abençoarei Abraão os que te abençoarem, mas amaldiçoarei Abraão os que te amaldiçoarem. E a Bíblia vai dizer no verso 15, meus irmãos, que o Senhor, ele anima e promete um filho a Abraão. Ele fala: veio a palavra do Senhor a Abraão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o Senhor, glória a Deus, aleluia, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. E a Bíblia vai dizer que Abraão, ele fala: Senhor, o que só há de me dar, Senhor? Pois ando sem filho, Senhor, e o mordomo da minha casa é o mordomo Elisé, e este será por meu herdeiro. E o Senhor lhe disse: este não será o teu herdeiro, mas o que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que o Senhor Jesus, ele leva Abraão para fora. Ele disse: Abraão, olha agora, Abraão, para o alto, olha para as estrelas, Abraão, conta as estrelas. E a Bíblia vai dizer que ele conta, meus irmãos. E a Bíblia vai dizer: assim será a tua semente, meus irmãos. Eu imagino, meus irmãos, Abraão contando ali no 7, 8, ele já se perde. E o Senhor lhe disse: assim será a tua semente, Abraão. E a Bíblia vai dizer que ele disse: eu sou o Senhor que te livrei do Ur dos Caldeus. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, mais à frente, que Agar, ela é dada por mulher de Abraão. Porque, meus irmãos, Sarai depois, meus irmãos, ela começou a duvidar da promessa do Senhor Jesus. Ela começou a perder a esperança em Deus. Ela falou, glória a Deus, aleluia, que o Senhor estava impedindo de ela gerar filhos. E a Bíblia vai dizer que ela fala que para Abraão entrar em Agar, meus irmãos. E a Bíblia vai dizer que Abraão, ele escuta a voz de Sarai, e ele entra em Agar. E a Bíblia vai dizer que ela concede, está grávida de um filho. E a Bíblia vai dizer que Sarai, ela começa a desprezar ali Agar, meus irmãos, sobre ela, por ter ela concedido. Ela começa a desprezar ali, começa a maltratar ali Agar, meus irmãos. E a Bíblia vai dizer que ela foge, meus irmãos, foge da face de Sarai. E a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor, ele aparece a Sarai, diz a Agar, dizendo: Sarai, onde vens e de onde vais? Eis que veio fugido da face de Sarai, minha senhora. Então disse o anjo: dorme para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. E disse mais o anjo: multiplicarei sobremeira a tua semente, e que não será cortada, porque numerosa será. Ele diz que Sarai, Agar, ia dar uma luz ao filho Ismael. E a Bíblia vai dizer, só que, meus irmãos, não era Ismael que o Senhor tinha a promessa. A promessa que o Senhor tinha era com Isaac, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus,
Aleluia. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, mais à frente que Deus ele muda Abraão. Se eu não me engano, Abraão é pai de multidão. E o Senhor ele muda para Abraão, pai de muitos. E a Bíblia vai dizer que o Senhor também muda o nome de Ló, de Sarai, e coloca para Sara, colocou para Sara. E a Bíblia vai dizer que mais à frente que vem a instituição da circuncisão. Depois, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que aparece anjo na casa, glória a Deus, aleluia, Abraão. A Bíblia vai dizer que Abraão, meus irmãos, estava sentado na sua porta. E a Bíblia vai dizer que o anjo de Deus aparece a Abraão. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome de Jesus. E a Bíblia vai dizer que ele percebe ali o anjo, meus irmãos. Só que eu não acredito que ele viu o anjo, só viu o anjo. Eu acredito que antes dele ver o anjo, ele sentiu uma presença, meus irmãos. O anjo ali chegando na sua casa. E a Bíblia vai dizer, glória a Deus, aleluia, que Abraão, ele, glória a Deus, recebe ali o anjo. Ele manda ali Sara fazer bolo. A Bíblia vai dizer que ele manda fazer bolo, manda pegar a água, meus irmãos, para os anjos, meus irmãos. E ele senta debaixo das águas, da árvore. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, que ele disse, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, glória a Deus, aleluia, estou terminando. Ele disse, onde está Sara, tua mulher? Ele disse, está na porta, na tenda. E a Bíblia vai dizer que ele disse, a tua mulher, ela dará luz a um filho, e chamará seu nome de Isaac. E a Bíblia vai dizer que Sara, ela ouve ali o dito do anjo, e ela começa a duvidar. E a Bíblia vai dizer que ela fala, como eu vou dar filho ainda velha, com 90 anos, como ainda eu terei filho? E o Senhor ele disse a Abraão, porque Sara está duvidando. Haveria uma coisa impossível para Deus? Meus irmãos, nada é impossível para Deus, meus irmãos. Tudo é possível para Deus. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, mais à frente, que Deus anuncia ali a destruição de Sodoma e Gomorra. E Deus destrói a cidade de Sodoma e Gomorra, meus irmãos, por causa do pecado, por causa da violência, meus irmãos, daquele povo. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Ló ali ela corre, meus irmãos, porque o anjo ele fala, escapa-te pela tua vida, corre e não olha para trás. E a Bíblia vai dizer que ela ali, ela correndo, ela olha para trás, meus irmãos, e ela vira uma estátua de sal. E a Bíblia vai dizer que de madrugada Abraão ele acorda e ele vê a fumaça que subia de Sodoma e Gomorra, que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, meus irmãos, por causa do pecado, meus irmãos. Ei, meus irmãos, Ló ali, meus irmãos, ela escolheu ali o luxo, porque, meus irmãos, Sodoma era uma cidade muito rica. A campina ali era bem regada, era de luxo ali a cidade, e ela escolheu a luxúria, meus irmãos. Mas Abraão ele escolheu ficar na obediência em Cristo Jesus. E agora vai dizer, meus irmãos, que glória a Deus, que santo é o nome de Jesus, que Abraão e Ló se encontram, meus irmãos, que ele morre e Abraão ele morre, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. E assim nas nossas vidas, meus irmãos, a desobediência, meus irmãos, quando a gente desobedece, meus irmãos, nós caímos, meus irmãos, nós erramos, o mal entra na gente, as trevas entram na gente, mas quando a gente obedece Jesus, nós vencemos, nós vemos para a luz, e nós testificamos da luz em Cristo Jesus. E foi essa palavra que o Senhor tocou no meu coração, meus irmãos. Pô, vamos se colocar de pé, meus irmãos, no nome de Jesus. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, Pai santo, ó Deus eterno, Deus todo poderoso, ó Pai, aqui está a tua igreja, Senhor. A tua igreja, Senhor,